Voltando a Brasília, amanhã o Supremo Tribunal Federal começa a julgar o ex-presidente Jair Bolsonaro e aliados por tentativa de golpe no episódio também do 8 de janeiro. O repórter Bruno Pinheiro volta ao Jornal Jovem Pan com as últimas informações. A corte já reforçou a segurança do prédio, hein, Bruno? Segurança reforçada já nesta segunda-feira. Nas últimas semanas, eles já vinham se organizando. Há, inclusive, uma junção com a Secretaria de Segurança do Distrito Federal, homens da Polícia Militar, que também reforçam a segurança na área externa, mas só vão agir se for necessário em uma situação específica. No Supremo Tribunal Federal, a segurança foi reforçada hoje na área externa. Homens também integrantes da Polícia Judicial estão com armamento reforçado na área externa e amanhã, às 7h30 da manhã, haverá uma varredura geral dentro do Supremo Tribunal Federal. Este plenário, que é o plenário da primeira turma, ele não fica no edifício sede, fica um pouco mais afastado, então fica longe de toda essa movimentação das ruas, mas ainda assim a segurança será reforçada internamente com essa varredura. O colegiado, que tem a capacidade para 126 convidados, raio-x foram distribuídos por várias áreas também do Supremo Tribunal Federal. O credenciamento, até mesmo para os jornalistas que vão estar de serviço acompanhando isso com muito mais rigor também e com certo horário de chegada, inclusive. O estacionamento também tem uma área reforçada, então toda a segurança e esse monitoramento em tempo real. Diante de algumas ameaças também que chegaram nas últimas semanas, claro que isso tudo acaba sendo investigado, mas diante de um julgamento de um assunto que é tão importante, acaba então sendo reforçado esta segurança. Iniciando então, repito, às 7h30 da manhã com uma varredura, 8h30 da manhã já inicia recebendo ali os convidados, o acesso de jornalistas, e aí às 9h30 da manhã esse julgamento inicia com a leitura do relatório do ministro Alexandre de Moraes. Uma sessão está marcada para as 9h30 da manhã, a segunda às 2h30 e na quarta-feira a última sessão. E aí, claro que toda essa repercussão, para assistir na parte externa do Supremo Tribunal Federal, para quem for acompanhar, mas também todo esse regulamento até mesmo de movimentação, algumas áreas estarão isoladas. O ex-presidente Jair Messias Bolsonaro viajou hoje para São Paulo, ele retorna amanhã às 9h da manhã, disse que não vai assistir ao julgamento, mas com quem eu conversei, há uma tentativa de organizar uma agenda para Jair Bolsonaro não ficar sozinho e assistir ao julgamento ao lado de alguns aliados aqui na capital federal. Então ele chega às 9h da manhã, quase na hora de iniciar o julgamento, e aí não tem uma informação certa se ele vai estar acompanhado, se vai assistir de alguma residência ou com os amigos, mas a certeza é que ele retorna para a capital federal amanhã às 9h da manhã. Tiago. Bruno Pinheiro, amanhã a Jovem Pan, claro, estará acompanhando. Você volta na nossa programação, mais um giro com os nossos comentaristas, claro, esse assunto de destaque. Nelson Kobayashi, para explicar didaticamente, para a nossa audiência, amanhã não é o julgamento do mérito, mas sim para saber se não só o ex-presidente, mas 7 outras pessoas viram ou não, ou se tornam réus nessa questão. Olha, Tiago, nesse bloco de 8 denunciados pelo Ministério Público, nós teremos inicialmente o ministro relator, Alexandre de Moraes, lendo o relatório, que é uma espécie de resumo do que aconteceu até aqui. Não só das acusações, mas do que aconteceu também nas investigações e do que pede o Ministério Público. Depois disso, os advogados de todos esses 8 réus, o Bolsonaro e mais 7, farão as suas sustentações, as suas defesas, no sentido não de absolver, não de arquivar este caso resolvendo o mérito, mas simplesmente disso não virá um processo judicial. Então, nós não estamos aqui discutindo se ele será condenado ou não. Não há chance disso acontecer nesse momento. Nesse momento é para saber se esse processo criminal será ou não será aberto. Por isso é que, provavelmente, amanhã isso não vai terminar, isso vai ser realizado depois em outras sessões nos dias seguintes. Depois das sustentações é que o ministro relator dá o primeiro voto, se torna ou não um deles, ou todos eles, ou alguns deles réus ou não, ou se arquiva o caso. E aí os outros ministros também votarão, e aí a gente vai ver uma maioria ou uma unanimidade dentre os 5, só os 5 ministros que compõem a turma julgadora, já que esse caso não foi levado para o plenário, onde todos os ministros poderiam votar.
Pois é, Dora, tem toda a questão jurídica, como o Kobayashi fala, mas tem toda a discussão política em torno disso e saber o quanto que, no total, o julgamento vai durar, né? Porque as próprias defesas já até consideram que a denúncia vai para frente no Supremo Tribunal Federal. Pois é, importante, julgamento super importante, não só do ponto de vista político, mas do ponto de vista jurídico, do ponto de vista histórico, do ponto de vista simbólico, afinal de contas. É um ex-presidente e civis e militares que integravam a cúpula do governo. Então, e fora a natureza da acusação, né? Tentativa de golpe de Estado. Isso a gente nunca teve, a gente viu julgamentos relativos à corrupção. Digamos assim, uma questão moral, mas essa questão de julgamento e de risco à democracia nós nunca vimos. Agora, tudo vai depender, o impacto político vai depender do andamento do julgamento, né? E o resultado, é claro que vai ter um cenário se o ex-presidente Jair Bolsonaro for absolvido e outro cenário inteiramente diferente se ele for condenado, com impacto direto. Ambos os cenários têm um impacto sobre a eleição de 2026, mas no caso dele ser condenado e provavelmente preso, isso abre de imediato digamos assim, a disputa pela formação da chapa ou das chapas do campo da direita em 2026, porque aí ele estará definitivamente, não tem anistia que dê jeito nisso, fora das eleições, estará inelegível. Então, mas até o resultado, gente, o que vai ter de junção política nisso e durante esse ano não vai ser bolinho, realmente vai ser o assunto do ano. Isso vai tomar a cena política total, de maneira total. E Kobayashi, depois dessas 2 ou 3 sessões, aceitando a abertura, obviamente, aceitando a denúncia, eles viram réus, o Supremo tem algum prazo para que comece, se instale efetivamente o julgamento? Se é na primeira turma também? Como o julgamento já vai acontecer na primeira turma, a tendência é que, se for aceitar a denúncia, todo o trâmite processual, a instrução processual, como se chama, né, a produção de provas, a oitiva de testemunhas, a apreciação das teses defensivas, se dê toda também na primeira turma. E não há um prazo muito bem definido, isso pode provavelmente atravessar o ano de 2025, talvez até 2026, já que cada réu, se todos se tornarem réus, pode rolar até 8 testemunhas, ou seja, tem que intimar todas essas testemunhas. Se as testemunhas estiverem em outros países, isso depende de carta rogatória e segundo a lei processual, né? Porque o STF recentemente teve outras medidas mais modernas de citação em redes sociais, mas se for conforme o Código de Processo Penal, tem uma série de burocracias que podem atrasar o julgamento, para só lá na frente ter uma decisão de condenação ou de absolvição. Lembrando que isso também depende de perícia, que às vezes pode atrasar também o processo, Thiago. Então não há um prazo definido, certo, para que isso se encerre. O julgamento começa nessa terça-feira com as últimas tentativas de recurso pelas defesas. Para falar mais sobre isso, nosso entrevistado agora é o criminalista Fernando Castelo Branco. Doutor Fernando, sempre uma honra te receber aqui na Jovem Pan. Muito obrigado, boa noite, bem-vindo. Tiago, o prazer é todo meu. Boa noite. Boa noite a você, a Dora, ao Nelson. Bom, doutor, começando, com a seguinte questão. As defesas fazem, obviamente, as tentativas, tão, claro, no espaço que cabe às defesas. Inclusive, a defesa de Walter Braga Neto está, por exemplo, fazendo questionamentos ainda sobre a delação de Mauro Cid. O senhor acha que, durante todo esse processo, teremos as defesas tentando recorrer sobre a delação e também sobre a composição dessa primeira turma, se eles deveriam estar participando, apesar do Supremo já ter definido isso? Eu acho que sim, eu acho que mais do que uma estratégia de defesa, é o legítimo direito do exercício de defesa, da ampla defesa. Aquilo que incomoda a defesa, aquilo que esbarra em questões prejudiciais e até ilegais na visão da defesa, na visão das partes, é reiteradamente questionado e requestionado em todas as oportunidades de julgamento e de manifestação.
Então, a questão do Mauro Cid não será uma questão pontual deixada à látere pela defesa por conta de eventuais negativas por parte, seja do judiciário, seja de um não acatamento do próprio ex-adverso, que é a Procuradoria-Geral da República. Então, acho que isso vai ser um tema recorrente, sim, em toda a seara deste julgamento. Doutor, eu vou chamar já os nossos comentaristas para tirar também as dúvidas. A própria Dora Kramer já falou agora há pouco sobre uma dúvida que ela tem. Diga, Dora. Tenho várias dúvidas. Boa noite, doutor Fernando. Tenho várias dúvidas, mas a gente tem que ser meio rápido aqui. Olha só, então eu já vou fazer logo duas. Primeiro, em relação a esse julgamento, né? A forma prejudica o conteúdo. O que eu quero dizer? O fato de ser na primeira turma e ser absolutamente mais rápido do que o julgamento do mensalão, por exemplo, isso prejudica o conteúdo? Essa é uma. A outra é em relação a esse debate sobre redução, revisão de penas do pessoal já condenado pelo 8 de janeiro. Só acha que tem alguma chance, é possível o Supremo rever isso? Bom, então vamos pela ordem que você mesma colocou. Eu acho que sim, sendo bem crítico, eu acho que a forma, e respondendo da forma como questionado também, prejudica sim o conteúdo. Eu acho que as chances, não digo de uma, e aí é uma opinião pessoal, eu acho que a probabilidade de uma condenação é muito grande, não é? Eu acho que a conformação da primeira turma é uma conformação que denota isso. Nós vamos lembrar que existe, né, já uma manifestação e um posicionamento do pleno um pouco mais alargado e, vamos dizer assim, um pouco mais benevolente para algumas questões que foram suscitadas, já que movem este processo também. Então, sim, na primeira pergunta. E a segunda pergunta, qual era? Desculpa. Por favor, Dora. Sobre a possibilidade de haver uma revisão das penas do pessoal já condenado pelo 8 de janeiro, ou que também ainda estão sendo julgados, porque ganha corpo esse debate, né? Eu acho que ganha corpo, Dora, mas eu vejo com uma chance enorme de insucesso essa revisão. E quando você fala de revisão, seria um reconhecimento para minorar essas penas, mitigar essas penas, eu imagino, né? Então, eu acho que essa conformação e essa composição e esse reconhecimento das penas na modalidade que foram aplicadas, quantitativas principalmente, e qualitativas, a tendência é elas se manterem também. Doutor Fernando, pergunta agora de Nelson Kobayashi. Doutor Fernando, boa noite, é um prazer reencontrá-lo aqui. O Tiago já trouxe o assunto da fragilidade, da delação do Mauro Cid, né, da fragilidade legal da utilização dessa delação. E eu gostaria de saber, da sua análise, quais são os outros pontos que serão mais explorados nestas sustentações que nós teremos a partir de amanhã. Na sua visão, quais são os outros pontos mais frágeis que podem ser explorados pela defesa? Nelson, acho que, primeiro, é importante fazer uma divisão. Essa sustentação oral, em primeiro lugar, vai haver um relatório do Alexandre de Moraes e depois aberto para a manifestação da Procuradoria-Geral da República e depois para cada qual dos advogados de defesa. É importante lembrar que nós temos dois panos de fundo, um de matéria preliminar, que não é exatamente a discussão do mérito, e o outro, obviamente, o mérito da causa, a prática dos alegados crimes ou não. Nas questões preliminares, eu acho que um ponto que vocês já muito bem apontaram é o porquê do julgamento pela primeira turma e não pelo plenário, né, pelo pleno do STF. O outro ponto nevrálgico, acredito também batido pelas defesas, é a falta de sustentabilidade dessa delação do Mauro Cid. E, em terceiro ponto, não menos importante, a relatoria do Alexandre de Moraes, né? Então, esses pontos seriam pontos preliminares que
não dizem direito e diretamente respeito ao mérito da causa, mas são informações e pontos circundantes do processo e que podem, sim, impactar no devido processo legal que deve ser tomado. E depois, obviamente, eles vão discutir e dividir esse tempo de sustentação para mostrar a falta de consistência desta denúncia que relata uma gama enorme de crimes e num espaço temporal também muito grande, né? Se eu não me engano, lá se vão 18 meses de uma prática rotineira e ativa desses delitos. Doutor Fernando, mais uma questão. Eles virando réus, a grande discussão é sobre quanto tempo esse julgamento ia durar. A Dora sempre cita o mensalão, a gente sempre cita toda a discussão do petrolão que nós tivemos, mas o mensalão talvez seja o mais emblemático. O senhor acha que esse julgamento tem possibilidade de ser concluído no ano que vem, que é um ano eleitoral? Aí tem a mistura da política com o judiciário, né, doutor? Exatamente, Tiago. Eu acho que não podemos esquecer que nós já vivemos numa era digital. E essa era digital pós-pandêmica trouxe essa questão da facilitação dos meios digitais para o mundo jurídico. Então, hoje as audiências são virtuais, essas entrevistas com muito maior facilidade e celeridade são conectadas em questões de minutos. Então, a praticidade, o traquejo do Poder Judiciário no trato com essa era digital é um facilitador para a celeridade. Agora, nós devemos lembrar que o princípio da celeridade processual não é sinônimo de velocidade máxima. Existe a condução razoável do processo. O processo tem que ser maturado, tem que ser meditado, tem que ser ponderado. Então, as defesas têm que ter o direito pleno e amplo do seu exercício. Não é um mero ato formal de coleta de provas, com a rapidez, às vezes até que a própria imprensa impõe, que o clamor popular impõe. Então, o Estado, poder jurisdicional, tem que saber medir esse tempo para que ele seja, repito, um tempo razoável de duração, e a razoabilidade desse tempo vai estar aí muito no fator de garantia para que as defesas celebrem com a amplitude necessária aquilo que é de direito. Criminalista Fernando Castelo Branco, doutor, mais uma vez, obrigado pela gentileza, voltaremos sempre a nos falar. Boa semana, até a próxima. Para todos nós, um abraço.